CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. A Adriana Miller, terapeuta. Adriana, desculpa mantê-la aqui nessa introdução do programa, meio... Ah, mas a gente vai brincando, vai se divertindo. A alegria faz bem para a vida. E aprende coisas, por exemplo, meia furada das Hades, Adalberto. Eu nunca ouvi falar isso. E vela que chora. Vela que chora, também, energia tá ruim. Pois é, CBN é muitas coisas relevantes. Adriana, que bom que você está aqui, viu? Você é muito querida. Muda mesmo, Adriana, assim, a estação do ano, porque o nosso ouvinte mandou, inverno, 30 graus aqui no carro. Você acha que de alguma maneira se interfere nas nossas relações, essa mudança no clima, na temperatura? Então, Mário, sim, tem uma interferência, inclusive tem estudos que mostram isso, né? Claro que esses estudos normalmente são conduzidos e realizados nos países do hemisfério norte, os mais nórdicos principalmente, porque eles sofrem bastante com essas mudanças de clima que aqui a gente nem percebe tanto, né? Então a gente já está percebendo que está anoitecendo mais cedo, que está amanhecendo mais tarde, então a gente percebe que tem uma noite mais longa, um dia mais curto, e algumas pessoas já começam a se incomodar com isso. Principalmente essa questão do dia e da noite, ou seja, da escuridão, né, do prolongamento da escuridão, tem um efeito muito grande, negativo, em algumas pessoas mais sensíveis. Se você me permite só um parênteses, eu me lembro de conversar com um brasileiro que morava em Paris. Uhum. E ele dizia, olha, quando chega o inverno aqui, 5h30, começa a anoitecer, mas me dá uma tristeza, uma saudade do Brasil. Aí ele se organizava, sempre que era inverno lá, ele vinha para o Brasil. Uhum. Passava o verão aqui, que era o inverno no hemisfério norte. E voltava. E ele dizia isso, assim, é muito triste para mim, ainda que eu esteja em Paris, na Cidade de Luz, quando anoitece, ele se sentia mais longe de casa. Sim. E mais com vontade de voltar para o Brasil, quando era o inverno e anoitecer mais cedo. Não sei se isso mais ou menos está dizendo. Exatamente isso. Tem um amigo que mora na Suíça e ele fala que as empresas começam a se preocupar muito com as pessoas. Porque, por exemplo, durante o verão, todo mundo lá tem atividade física, sai, tem sol, e eles vão para os parques e correm, e se encontram, e se divertem, e está todo mundo super feliz, né? E trabalham animados e tudo. Vai chegando o inverno, e exatamente coincide com essa época de fim de ano, né? E vai todo mundo, por causa do frio, você já não sai para fazer atividade física. Já fica complicado. Então, fica todo mundo, vira engarrafamento nas escadas dos prédios, né? Porque vai todo mundo treinar lá. Então, você começa a se isolar, fica mais em casa e não encontra tanto com as pessoas, não interage e acaba que isso vai tendo um peso muito grande na vida, né? No ânimo das pessoas, no humor delas. Como aqui no Brasil a gente, por sorte, mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, a gente não vive esse impacto tão grande. O que a gente sente? Apesar de hoje aqui estar 30 graus, né? Fica mais fresco, a gente percebe anoitecer mais cedo, amanhecer mais tarde, então a gente vai percebendo essa dinâmica e algumas pessoas aqui no Brasil sentem esse impacto. Inclusive tem nome, tudo tem nome, né? Chama depressão sazonal. Algumas pessoas realmente ficam mais entristecidas nessa época do ano. E aí, como é que percebe? Tem alteração de humor, alteração de sono, alteração de apetite, a pessoa tem mais preguiça para levantar, mas isso acho que todos nós nessas madrugadas, né? A gente acorda, tá tudo escurinho, fresquinho, né? Então não é esse tipo de preguiça, não. A pessoa realmente está triste, o sair, né, esse movimento de sair fica mais complicado. A alteração de humor, né, eu acho que isso é bem clássico. E uma tendência a ficar hibernando, a ficar mais recluso.
E aí vê que interessante, lá nos países nórdicos, eles nessa época do inverno, justamente para evitar todas essas partes ruins, né, dessa época do ano, eles têm na quarta-feira, todo mundo é liberado antes. Bom, considerando que lá eles ficam 20 horas no escuro. Nossa. Uma noite dura 20 horas, ou seja, eles têm 4 horas de dia. Eu acho que aí a gente começa a entender o que é. Claro, só de 10 da manhã, 2 da tarde. Depois já está escurecendo. Isso, depois já escureceu e vai todo... mas a vida continua, porque o dia útil ainda está rodando, né? Uhum. Tem universidades que não aceitam pessoas de fora chegando lá no fim do ano justamente por causa de depressão. Porque as pessoas não dão conta. Então, aí as empresas, na quarta-feira, liberam o pessoal mais cedo, vai todo mundo para casa de alguém e se reúnem lá, porque, de novo, não dá para fazer um churrasco do lado de fora, porque está um frio de Finlândia, né? Com metros e metros de neve. A questão monocromática também. Gente, o nosso inverno é lindo. Né? Cada amanhecer, cada anoitecer, né? A bandeira do Espírito Santo inteirinha lá no céu, né? Uma coisa maravilhosa. Agora, nesses países, o pouco de luz solar que você tem, né? Ainda está um céu cinza, você não tem uma árvore com folha, tudo branco. Isso tudo tem um impacto muito grande no psiquismo. Eu vou fugir só um pouquinho do tema, tá? Claro. Não fique brava comigo. Não ficarei. Eu juro por Deus, é só um pouquinho, porque você dizendo isso, assim, no inverno, principalmente lá nos países onde as estações são mais definidas, as pessoas socializam menos, mais ou menos tendem a ficar mais isoladas, assim, em casa. Aqui também, quando faz um friozinho, eu estou fazendo uma série de reportagens onde eu vou jogar futebol nos bairros, nas comunidades, nas peladas antigas e tal. E eu percebo, assim, como isso é importante para as pessoas sociabilizar, estar em um grupo, participar de alguma maneira de uma atividade social em grupo, interagindo com outras pessoas. Nem que seja uma espécie de um compromisso, assim, marcado, não é um compromisso sério de trabalho, mas não deixa de ser um compromisso. Isso, de fato, Adriana, afeta a saúde mental? Você ter um grupo semanalmente, se encontrar com pessoas, para a saúde mental, é igual exercício físico, assim, faz bem, isso já é comprovado? Eu sei só um pouquinho do tema, mas eu ainda estou no tema, porque no inverno a gente socializa menos. Ainda que tenha a festa junina aí. Isso, Então, Mário, nós somos seres sociais. Eu costumo dizer o seguinte, se nós nascemos num planeta que tem 8 bilhões e meio de habitantes, está bem entendido que nós somos seres sociais, né? O recado foi bem dado. Então, é importante para o desenvolvimento do ser humano, emocional, físico, mental, né? Essa interação com as outras pessoas. Isso tem um impacto positivo muito grande. Mas você sabe que tem gente que por temperamento não é muito de turma, de grupo, assim, não é muito. Mesmo assim, forçar uma barra um pouquinho é bom, forçar uma barra interna, eu vou começar isso para ver se... Então, Mário, tem pessoas... O que a gente precisa se preocupar é com o isolamento total. Então, eu não estou falando, por exemplo, de um jovem que fica no computador. Ele talvez aparentemente está isolado, mas ele está jogando com os amigos no mundo todo naqueles jogos da internet. Sim. Então, ele está socializando. Existem várias formas de socializar. O importante é que a gente saiba que tem conexão com alguém. Se eu precisar conversar com alguém, eu vou ter com quem falar. Se eu precisar de alguma ajuda, eu tenho a quem recorrer, eu tenho uma mão amiga. Que sejam 4, 5 pessoas que vão me chamar para sair, que vão querer se encontrar comigo, que eu sou importante para elas, elas são importantes para mim. Não precisa ser um grupão de um monte de gente, né? E sim, se a gente puder fazer esse trabalho, esse esforço para alguns, né, de entrar em contato, conversar, é importante. Manter ativa a nossa rede social é muito importante.
E o inverno pode dificultar um pouquinho isso. Assim. Pode dificultar, mas está vendo? Eu ia voltar exatamente para isso, né? Então a gente pode promover alguns encontros. Festa junina é um ótimo argumento para convidar um amigo mais isoladinho, né? Ou querer encontrar, sei lá, para caminhar no calçadão, agora está mais fresco, né? Todo mundo gosta. Ver um pôr do sol, ver um sol nascendo. Então, assim, a gente pode também entrar em contato com essas pessoas que tendem a ser mais isoladas, e é bonito a gente ver como que a pessoa volta energizada, ela volta fortalecida. Claro que a gente não estica muito, né? Então, uma pessoa que não tem muito traquejo social, é muito pesado para ela estar nesse movimento de um monte de gente conversando, tendo que dar atenção, tendo que responder, sendo solicitado o tempo todo. Então, a gente tem que fazer ou criar um código com a pessoa quando ela fizer tal sinal, quando ela pedir água ou quando ela piscar o olho, quer dizer que acabou, né? Uhum. E a gente respeitar e ajudar a pessoa nesse movimento, ou então já pré-definir, nós vamos ficar lá 1 hora. Entendi. E cumprir. Porque eu acho muito importante. Uma pessoa está em casa, tem aula de rumba no bairro. Não gosto de dançar, não vou dar, mas tem uma aula de hidroginástica. Uhum. E ela fica, vou, não vou? Será que vou? É melhor ir, né? Assim, na dúvida, é melhor tentar do que não tentar. Né? É melhor ir e ver. Você não precisa ir para participar. Você vai e vê, fica sentado, olhando, né? Porque, tá vendo, a pessoa precisa ir passos pequenos, mas passos certos, né? Seguros. Uhum. Então, vai lá, né? Se tem uma pessoa amiga, ótimo, vai junto, né? Entendi. E assiste, daqui a pouco, sem a pessoa é pega de surpresa, batendo o pezinho ali no chão, seguindo o ritmo, até que um dia toma coragem, porque aí eu acho que requer coragem, levanta e dança. Ótimo, Adriana. E é o que eu tenho visto, assim, porque no fundo, o que eu tenho visto desses futebols aí é que é um pretexto, de alguma maneira, para se encontrar, para se divertir, mas não tem aquela história de você tem que cultivar a amizade? Sim. Ali acaba sendo um compromisso que eles acabam cultivando a amizade por meio daquele encontro, assim, mantendo sempre essa relação amiga e tal. É uma brincadeira, um jogo, não sei o quê, mas estão sempre ali, entendeu? Isso é fantástico. Isso precisa realmente ser estimulado, porque tem exatamente esse efeito positivo de fortalecer laços, e aí tira um pouco da seriedade, né? Porque não é um grupo que está se encontrando para estudar um tema filosófico. Não, tá indo lá para jogar pelada, assim, né? Para chutar na bola e ver se faz gol. Então é uma coisa descontraída, e conta piada, fala besteira, tropeça e cai, todo mundo ri, e ri de mim, mas eu também posso rir do outro. Eu acho que essa coisa da reciprocidade também vai flexibilizando, e a pessoa vai desenvolvendo essas habilidades sociais que são boas. Talvez não se torne um grande atleta de futebol, mas vai desenvolver essas habilidades sociais, e isso vai fazer muito bem para a pessoa. Sempre é ótimo ouvir a Adriana Miller aqui na CBN. Obrigado, Adriana.